Sejam bem-vindos de volta. Vamos iniciar agora a nossa última atividade do dia e a gente não podia encerrar com ninguém menos que Cassiano Correr, nosso mestre que nos inspira todos os dias, o cara que conseguiu mudar a prática clínica no Brasil. Quando eu falo a prática, a gente teve todo o trabalho do Conselho Federal e das entidades para regulamentar, mas ele fez acontecer na principal associação do varejo farmacêutico, que é a Abrafarma, e a gente está colhendo os frutos aí dessa grande virada de chave. Cassiano, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tem aí uma amizade de longa data também, né? Eu te conheci, tu era uma criança assim, desse tamanho, né? E aí tá aí, assim, trabalhou na lavoura, né, Cassiano? Tá aí agora. Cartinho muita data. Ai, cara, muito bom estar Obrigado, contigo. Me sinto muito à vontade para a gente poder, como se a gente estivesse na sala de casa tomando um vinho. Assim é que é bom. Isso, e queria te agradecer e passar para ti, então, para fazer o nosso fechamento e tentar contextualizar esse mundo em transformação, o mundo pós-pandemia, novo normal, e vai existir prática profissional depois disso? Ou nossa prática vai ser tomada por robôs e aliens? Quem me dera ter resposta para isso, acho que não Sim. sei se alguém tem, obviamente. Obrigado por estar aqui com vocês, pela oportunidade e por estar tendo o momento aqui de encerrar o evento, agradecer aos colegas que estão online até agora, né? Boa noite para todos, porque a gente já está aqui entrando na noite. Olha, eu trago aqui algumas coisas e, sendo bem honesto, eu vou fazer reflexões, tá bem? Não trago respostas, trago mais, assim, reflexões mesmo do que pode acontecer e para onde a gente vai. Essa frase aqui eu carrego comigo já há um tempo, sabe? E não tem nada melhor do que 2020 para provar para a gente que ela é verdadeira. Nada acontece de repente e, de repente, tudo acontece. Quem pensa que as coisas estão paradas, que as coisas não estão mudando, que tudo está numa mesmice, às vezes a gente é atacado por uma realidade e, meu Deus, como o Covid-19 mostrou isso para a gente nos últimos meses. Não é à toa que alguns falam que foram 5 anos em 5 meses, e eu concordo com isso, pelo menos em termos de experiência de vida. Eu tenho que fazer uma passagem assim, relâmpago, só para a gente não perder de perspectiva a loucura que tem sido isso, porque quem diria que álcool gel e máscara seria sinônimo de vida, né? Hoje você vê as pessoas andando de máscara na rua, quase todas as pessoas, e isso já se tornou um normal. Isso era imponderável 7 meses atrás, 6 meses atrás. Que loucura isso. Quem diria que a gente estaria aprendendo a manter distância segura de outras pessoas? Logo, o ser humano, que é um bicho social, que se abraça, que se beija, que aperta a mão, que se encosta, e agora tem que manter distância. Quem diria que a gente ia ficar trancado em casa? Muitos, né? Não todos, obviamente, inclusive farmacêuticos não, mas muitos ficaram trancados em casa, idosos que estão até hoje. Meus pais, por exemplo, estão há 6 meses sem sair de casa e muitos, como eles, estão assim também. E quem diria que as farmácias não fechariam, né? Mais do que nunca as farmácias foram reconhecidas como estabelecimentos essenciais, não puderam fechar, não tinha essa opção de fechar. E os farmacêuticos estavam lá na linha de frente e todos nós e todos eles tiveram que encarar essas mudanças, né? Quem diria que a receita digital ia ser válida, né? Ia ser aceita para medicamentos controlados? Essa foi uma mudança lá em fevereiro. E aí a telemedicina veio para amplificar. A receita digital não depende de telemedicina, mas a telemedicina depende da receita digital, e essas duas coisas se amplificaram uma a outra. E hoje a gente tem milhões de pacientes sendo atendidos já no Brasil em telemedicina, planos de saúde que colocam telemedicina no celular para os seus usuários. E quem diria que as farmácias iam estar na linha de frente como principal estabelecimento de testagem de Covid-19, disparado. A questão do teste rápido ensinou para a população, em larga escala, o que são anticorpos. A Covid-19 está ensinando a população quais são as etapas de desenvolvimento de uma vacina. Isso é uma loucura, impensável antes, né? E só nas grandes redes foi mais de 1 milhão de testes de Covid-19 feitos até agora, tanto de anticorpos como de antígeno, e considerando o mercado de varejo farmacêutico inteiro, com certeza foram vários múltiplos de 1 milhão aí que a gente viu. E aí,
quem diria que o hábito do consumidor ia mudar tanto, né? Comprar online, trabalhar online, viver online. Nunca tivemos tão solitários e tão conectados, né? Em quarentena e conectados. Então, amigos que fazem happy hour pelo Zoom, na verdade, empresas totalmente remotas, eu vivi isso na pele, colocamos 50 pessoas em trabalho remoto em uma semana e mantivemos 50 pessoas trabalhando em trabalho remoto durante meses, até o mês de agosto, quando a gente começou uma retomada. A venda online de medicamento, que sempre foi incipiente, né, pensando nas grandes redes, ela representava em torno de 1,5% só de todas as vendas, saltou para quase 4%, mais de 4%. Ainda é muito pouco, quer dizer que a cada 100 compras, 96 ainda são feitas no estabelecimento físico, mas você tem quase ali triplicou, né? E isso mostra o início de uma curva que certamente vai ser exponencial daqui para frente. E quem diria que a gente ia ter tudo isso em tão pouco tempo? E para fechar o nosso ano, e eu não posso deixar de citar, a gente tem 2 consultas públicas da Anvisa que estão na porta, batendo na nossa porta como profissão e que estão dando mais um passo de mudança. CP 911 e CP 912. Colegas farmacêuticos que estão assistindo, que não sabem do que se trata, leiam, porque isso muda muita coisa. Então, é uma consulta pública para mudar o capítulo de serviços farmacêuticos da RDC 44, que já tem mais de 10 anos, e uma outra para mudar o paradigma, vamos dizer assim, das análises clínicas no Brasil, que afeta também a farmácia, que tende a ser liberada para a execução de todos os tipos de testes rápidos e exames rápidos que a gente dispõe. E aí a reflexão, Cancherini e todos os colegas, quem será o farmacêutico no pós-Covid? Acho que essa é a grande pergunta. Mas para mim essa não é a pergunta, não. Para mim a pergunta é quem será você no pós-Covid? Eu sempre digo que você, cada um de nós, é maior do que a nossa profissão. Você já era você, antes de ser farmacêutico, você já era você. E você não pode usar a profissão ou encarar a profissão como se ela fosse a tua fronteira no sentido de limite. Não se limite pela tua profissão, é o que eu gostaria de deixar como recado. Mais importante do que a tua profissão é você estar imerso num mundo, num contexto, numa empresa, numa sociedade, numa comunidade que tem problemas e tem necessidades, e são desses problemas e dessas necessidades que surgem oportunidades e que, se você souber olhar e com as tuas habilidades que a tua profissão te deu e outras que você adquire ao longo da vida, você vai saber navegar melhor por esse mundo. Então a pergunta que eu me faço é, será que o farmacêutico vai conseguir ser livre no pós-Covid? Eu acho a profissão farmacêutica muito presa. Ela é muito presa à burocracia, ela é muito presa a processos que são inúteis, ela é muito presa a legislações que são velhas, ela é muito presa a um modelo de Estado que interfere na vida privada demais e não permite que as pessoas tenham liberdade de fazer aquilo que acreditam e querem, obviamente dentro de limites legais. E tudo aquilo que o farmacêutico faz que não entrega valor para o paciente precisa desaparecer. É simples assim. Então, o que é que precisa ser automatizado? O que é que precisa ser substituído por robô e software? Aquilo que não entrega valor direto ao paciente, aquilo que são engrenagens da máquina e que muitas vezes o farmacêutico está preso nessa engrenagem. Isso tem que desaparecer. Mas para o farmacêutico ser livre, para você ser livre, para cada um de nós sermos livres, a gente tem que expandir a mentalidade. A mentalidade faz muita diferença no resultado da tua vida. E você pode ter uma mente mais aberta e uma mente mais fechada, uma mente que reclama, uma mente que aprende, uma mente que diz que é impossível, uma que diz que é possível, que vai em frente, uma outra que sofre pela opinião alheia, o que eles vão pensar de mim se eu mudar de carreira? Não interessa o que as outras pessoas vão pensar de você, você é responsável por você em última análise, e a gente tem que assumir essa responsabilidade e mover aquilo que tem que ser movido para mudar a sua própria vida. Então a gente, é como diz, o homem é o lobo do homem, nós somos o nosso pior carrasco, no sentido mental, isso é muito verdade, e foi muito falado hoje aqui, inclusive. E aí eu digo sempre, né, nós somos parte, você é parte da cura do mundo. O mundo é um lugar muito mal acabado, um lugar que está cheio de problemas. Mas se você não for parte da cura, então o que você vai ser? Você é parte, então, da doença, e isso é triste. Escolha, cada um de nós tem que escolher, a gente é parte da cura ou da doença. Nem sempre é fácil saber
se a gente está sendo parte da cura ou da doença, e aí tem muitas discussões, e você tem que saber, no fim do dia, navegar por essas decisões. Então, para fechar, de certa forma, um raciocínio, eu acredito na livre escolha, eu acredito no poder do indivíduo de mudar a sua própria vida, apesar das adversidades. Eu acredito que o contexto, obviamente, faz diferença. Nós nascemos brasileiros, nascemos na América do Sul, podemos ter nascido numa família rica ou mais pobre, mas, em última análise, a gente toma decisões todos os dias que vão determinar o nosso futuro. Então, você escolhe ser farmacêutico, né? Você escolhe se você quer dar consultas, fazer exames, aplicar vacinas, prescrever tratamento, salvar vidas, ser remunerado por isso. Você escolhe se você quer pedir demissão, se você quer fazer outra faculdade, se você quer abrir seu próprio negócio, assumir riscos. Você escolhe se você quer ter cabeça de dono ou cabeça de funcionário, que não está nem aí no sentido ruim da palavra aqui, não é nada errado em ser funcionário, mas a cabeça de funcionário de que não se responsabiliza. Né? Você escolhe vender suas coisas e trabalhar pelo mundo. Tenho amigos que fizeram isso, que foram embora do Brasil e foram fazer outra coisa. Você escolhe se você quer ser parte de uma causa, acreditar em algo maior, fazer da sua vida uma mudança, rejeitar os conservadores, mas também saber entender o lado de cada um. Você escolhe se você quer melhorar a si mesmo, buscar a solução dos problemas ao invés de só enxergar os problemas, mas também não se cobrar tanto. Você escolhe usar as redes sociais ou ser usado pelas redes sociais. Cuidado com isso. E você pode se reinventar quantas vezes você quiser. Não dê ouvidos para o que as pessoas falam, você é dono do seu nariz e você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, e se reinventar na sua vida e na sua profissão quantas vezes você achar necessário. O que te impede no fim do dia? Você pode até ser preso por fazer uma coisa ilegal. Em última análise, é a tua decisão também. Mas o que impede você, no fim do dia, de fazer o melhor para você mesmo? É só você que sabe, né? Você é uma decisão íntima, é o desenvolvimento teu, e isso impacta no que a gente está vivendo. Para concluir e agradecer aí a oportunidade, tecnologia, em análise ampla, são pessoas, processos e ferramentas tecnológicas. Isso já foi dito bastante aqui. A única forma que a gente tem de navegar nisso é não ficar estressado, não ficar ansioso com as ferramentas tecnológicas que estão vindo, que são absolutamente incríveis e que só vai acelerar, e a gente se fixar naquilo que a gente pode controlar, que é como nós vamos nos desenvolver nesse meio. É isso aí. Excelente, Cassiano. Acho que tu conseguiu fazer um fechamento muito bacana, trazendo alguns pontos para a gente refletir. Eu tenho aqui participação, muita participação. Essa tua última fala aqui, a Jacira Bezerra, do Rio Grande do Norte, comentou: fazemos parte da solução, fazemos parte do problema e também da solução. Né? E, de fato, a gente pode escolher isso. Né? A gente está aqui porque a gente quer, e as pessoas, às vezes, têm medo de virar essa chave, né? de fazer. Tu virou uma chave importante na tua vida e, enfim, faz várias viradas de chave constantemente. E acho que esse desprendimento a gente vai conseguindo com a maturidade, né, profissional e com, enfim, com tudo que a gente falou hoje de skills. Né? A Janaína, também Azevedo, de Alagoas, falou que o teu ponto de vista é bastante ousado, ela gostou muito. Coitada, ela não viu a metade do seu ponto de vista. Ela vai se assustar aqui se a gente começar a falar umas verdades. A gente tem aqui o Adriano, de Santa Catarina. Ele trouxe uma questão para te comentar, que é a inclusão. Como que a gente faz essa transformação se a gente ainda está num mundo de bastante elevado analfabetismo funcional, e a tecnologia, né? Tentar levar essa tecnologia nos cantos mais remotos e não dos grandes centros urbanos. Como que tu vê isso? Honestamente, Canquerini, nenhum de nós é capaz de mudar o mundo, sabe? São poucos privilegiados nesse planeta que têm o poder de influenciar grandes decisões, né? Porém, apesar de nenhum de nós ter poder individual de mudar o mundo, a gente tem muito mais poder de influência sobre o nosso ambiente do que a gente suspeita. E eu digo isso como assim, eu aprendi isso, né? Como jovem farmacêutico, e à medida em que a gente foi envelhecendo e ganhando experiência e também conhecendo mais pessoas,
a gente começou a perceber, cada um de nós começa a perceber que você influencia outras pessoas na tomada de decisão, você pode influenciar políticas, você pode influenciar decisões do teu chefe, você pode influenciar a tua equipe, você pode influenciar a tua família. Então, acho que antes de ficar congelado por realidades que são grandes demais, pensa local, muda local, melhora local, e você, em última análise, vai produzir um mundo melhor ao teu redor. Você é capaz de mudar o seu próprio mundo. É verdade. Aqui, Cassiano, a gente tem aí o grande mercado ainda das 80 mil farmácias no Brasil, ainda é de farmácias independentes ou associativistas, né? Como que tu vê essa transformação digital chegar nessas farmácias que não participam de redes grandes e não têm esse acesso todo a essa tecnologia? Assim, pegando outras experiências de outros mercados, sempre vai existir uma parcela, digamos, das farmácias que não vão seguir, né, essa tendência, que vão ser os últimos dessa corrida, vamos chamar assim, que vão permanecer analógicas. E elas vão conseguir continuar existindo por um tempo. Só que o problema é que o fluxo de capital, e aí se a gente pensar assim, o comportamento do consumidor, principalmente das novas gerações, ele já está numa pegada digital, né? Então, pessoas de 30 anos para baixo, elas já querem outras coisas. Então, as pequenas farmácias, mesmo no interior, elas pensam que elas estão protegidas por estarem distante da capital, mas as pessoas do interior, os jovens do interior, já estão super digitalizados. Então, a hora que esses jovens envelhecerem e tiverem com 40 anos e tiverem usando medicamentos, enfim, e tiverem tendo questões de saúde que acontecem de forma normal com o envelhecimento, essas pessoas vão migrar, vão pegar o dinheiro delas e vão levar para outro lugar. Então, vai bater na porta de cada farmácia essa necessidade de pensar mais digital, de estar mais eficiente, de entregar uma experiência melhor para o consumidor. É inevitável, mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar. Cassiano, como que tu, juntando aqui, como que tu vê o mercado de telemedicina e a oportunidade da gente ter médicos dentro de farmácias, seguindo o modelo de outros países como Estados Unidos, Canadá e Europa? Eu acho que isso vai ser uma coisa natural, porque na medida em que você tem pelo meu celular eu posso pedir uma consulta médica, então eu posso fazer isso em qualquer lugar, né? O lugar não é mais barreira, né? O consultório, no sentido físico, ele está se desfazendo, né? O consultório está se tornando digital. Então, se o consultório é digital, pouco importa o lugar, né? E, nesse caso, o que a farmácia é? Sendo um lugar em que as pessoas vão e sendo um lugar que ainda tem e continuará tendo por um bom período um grande fluxo de pessoas, e considerando que muitas pessoas têm dificuldade com a tecnologia e têm dificuldade de acesso ao médico, eu acho que vai ser um movimento natural que a farmácia possa ajudar as pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas, ou que naquele momento ali precisam, ajudar essas pessoas a terem acesso a um médico para resolver um determinado problema. Então, é inevitável, acho que do ponto de vista de legislação, com certeza isso vai ser polêmico ainda não temos uma solução para isso, mas vai acontecer, não só para médicos, eu acho que qualquer outro tipo de profissional que possa dar assistência remota, possa fazer um atendimento remoto, em algum momento as fronteiras dos lugares vão cair, e aí a gente vai ter uma equipe multiprofissional conectada de um jeito muito mais verdadeiro e forte do que a gente tem hoje. Aqui mais uma participação, Cassiano. Como que tu enxerga, como que tu vê essa dicotomia entre público e privado? A transformação digital acontecendo no privado de forma acelerada e a gente tem aí postos de saúde ainda não tem um prontuário eletrônico, não tem estrutura necessária. Não vai ficar muito distante uma realidade da outra? Vai ficar muito distante uma realidade da outra, e essa distância, ela não tende, na minha opinião pessoal, não tende a reduzir, eu acho que ela tende a se alargar, infelizmente. O SUS faz 30 anos e até hoje você não encontra uma política de verdade que financie o SUS no nível que ele precisa. Ainda é um sistema subfinanciado e dessa forma não tem como evoluir. Claro que os governos
municipais, os governos estaduais têm muita responsabilidade nisso, não só o governo federal. Também é verdade que a gente tem ilhas de prosperidade no SUS, lugares que são exemplares. A gente tem cidades que têm prontuário eletrônico 100% integrado há 10 anos, há 20 anos. Eu devo citar Curitiba nesse ponto, que tem 20 anos de prontuário eletrônico, eu acho que é um case. E também é verdade que a gente tem, nesse momento, uma Política Nacional de Dados em Saúde, PNDS, que está sendo desenhada pelo governo e que já está sendo colocada em prática em alguns pontos, que visa acelerar a digitalização. Então, essa dicotomia, se a política pública no macro não mudar, ela tende a aumentar, esse abismo tende a aumentar, mas a gente vai encontrar bons casos de sucesso em vários lugares do Brasil também. Joia. Aqui na sequência, a Thaís pergunta se tu enxerga espaço para o setor privado, assim como teve participação nas campanhas de vacinação da gripe no SUS e também os testes de Covid, se tu enxerga espaço para aumentar a interação público-privado no programa Farmácia Popular e outras políticas públicas do governo. Como que tu vê isso, na verdade? Eu enxergo todo o espaço e uma necessidade de uma sinergia incrível. As farmácias privadas podem ser grandes aliados dos postos de saúde, dos hospitais públicos, como uma extensão, como um braço longo do sistema de saúde, que pode fazer muitas coisas, e a gente já provou isso, né? A vacinação da gripe, por exemplo, em Porto Alegre, em São Paulo, em Belém do Pará, esse ano, mostrou isso. A vacina do Covid certamente vai passar pelas farmácias. As farmácias estão nessa linha de frente e vão se colocar à disposição. Porém, Canquerini, eu acho que e aí eu falo aos colegas que são de vigilância sanitária, que muitos aqui provavelmente escutam, e muitos de setor público, tem que derrubar o preconceito que existe contra a farmácia privada. Existe um preconceito muito grande, historicamente justificado, é preciso dizer, mas esse preconceito hoje em dia não é possível. A gente não pode mais basear decisões do hoje, no mundo que nós temos hoje, baseado em percepções de 10, de 15, de 20 anos atrás. Então, tem que cair essa barreira que separa de achar que a farmácia privada ela é mesquinha, que ela não se preocupa, que ela não quer fazer certo, que ela só pensa em vender, etc. e tal. A farmácia comercial é comercial, ela vive de lucro, ela é um estabelecimento privado, ela cobra por aquilo que ela faz, e alguém tem que pagar, ela se mantém dessa forma, mas, por outro lado, ela tem um papel social, ela cumpre esse papel social e ela faz muito bem feito quando ela é chamada. Os farmacêuticos das farmácias fazem um trabalho muito bem feito, são muito sérios quando eles são chamados a fazer esse tipo de trabalho. Já eu estou tendo que filtrar aqui, porque não para de entrar perguntas, a gente está com o tempo estourando, mas tem uma que é interessante, que fazendo uma junção de duas, a gente está num contexto histórico de pandemia, e como que a gente consegue se preparar nas farmácias para ofertar serviços relacionados à saúde mental, para conseguir dar suporte para essas pessoas que estão passando aí por essas dificuldades, enfim, perdendo entes queridos e a questão toda do isolamento, que está causando já um impacto cognitivo, comportamental e mental nas pessoas. Olha como a farmácia ela acaba sendo um ponto de apoio das pessoas, né? Problemas mais sérios de saúde mental, uma pessoa que está vivendo sintomas de depressão, que está com dificuldade de dormir, que está tendo crise de ansiedade, que está tendo síndrome do pânico, é evidente que esse tipo de paciente não pode ser atendido na farmácia, a gente não tem condições de acolher, condições de diagnosticar e de tratar. Por outro lado, a gente tem tanta limitação de acesso que muitas vezes o balcão da farmácia ou a mesa do farmacêutico se torna o ponto de apoio único que as pessoas têm. Na prática, o que eu posso dizer? Existem ferramentas que o farmacêutico pode usar para perceber e conseguir identificar se aquilo que a pessoa está vivendo realmente pode ser depressão, no sentido doença da palavra, pode ser uma ansiedade. Existem ferramentas, existem questionários, existem anamneses padronizadas que a gente usa, que muitos farmacêuticos conhecem, muitos não conhecem. Então, estudar essas ferramentas é útil porque te dá o arsenal como farmacêutico de saber fazer as perguntas e detectar sinais de alerta. Num sinal de alerta detectado, você precisa saber encaminhar esse paciente para onde ele pode ser atendido de verdade, no sentido de um atendimento com médico, psiquiatra ou com psicólogo e tudo. E aí é óbvio que em muitas regiões do Brasil
o acesso é mais complicado, esse paciente vai acabar tendo que ser atendido não por um especialista, mas às vezes por um médico clínico geral, e vai tentar fazer algum tipo de tratamento. Então, o nosso papel, nesse caso, é acolher, avaliar, aconselhar. São essas 3 palavras mágicas que a gente sempre diz, e é a melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar. Obviamente, pacientes que tomam medicação, acompanhar os efeitos da medicação também é uma parte do trabalho. Excelente. Cassiano, eu quero te agradecer, tirando as brincadeiras que a gente acaba criando intimidade fazendo. Tu tem uma mente brilhante, eu já te falei isso, e eu espero que Deus continue te iluminando para te conseguir seguir com essa tua missão de transformar o varejo farmacêutico e transformar o papel do profissional dentro das farmácias, né? Que a gente consiga juntos aí vencer esses desafios que estão postos, que a gente consiga mexer em normas, em legislações, em leis federais, tudo que seja preciso para a gente criar um modelo que seja útil para a sociedade e que consiga levar o conhecimento do farmacêutico até a ponta, né? Obrigado pela tua participação, excelente, e contribuiu bastante para fechar com chave de ouro a nossa atividade. Eu que agradeço do fundo do coração, Quinquerini. A gente faz amigos pela vida. Eu fico muito feliz de poder, sei lá, ajudar e ter ajudado já muitos amigos e muitos colegas, e eu acho que é um círculo que se cria, é uma onda que se cria, e ela está cada vez maior, né? Isso é que é bacana de ver, e eu fico contente por fazer parte dela. Eu me lembro que o Mena Barreto falava que a gente estava fazendo uma revolução silenciosa em 2014, 2015, e hoje é uma revolução barulhenta, né? Porque a gente está incomodando interesses e a gente está trazendo, resgatando o papel do farmacêutico de forma muito bonita. E parabéns pelo teu trabalho e obrigado mais uma vez. Obrigado, gente.